Junto, cada qual em seu papel na tribuna, evidenciei uma juíza serena, imparcial, justa e humana. Receba meus sinceros elogios, Excelência. Eminente doutor Fernando de Almeida Bosso, digno representante do Ministério Público Estadual, parabéns pela sua explanação hoje em plenário. Tirou água de pedra, Excelência. Muito bonito seu discurso. Parabéns pela sua atuação nessa comarca. A Aripuanã tem a honra de ter um representante à sua altura, Excelência. Vossa Excelência não é grande somente na altura, mas também na sua envergadura moral. No tempo em que esse aprendiz advogado atua, Excelência, em poucas oportunidades eu percebi um promotor de justiça, principalmente em processos relacionados ao Tribunal do Júri, efetivamente entende seu papel de não apenas ser um acusador, e sim um fiscal da lei no mesmo processo, Excelência. Vossa Excelência demonstra isso em todos os casos que trabalham juntos, sempre com justeza e humanidade. Hoje não concordo com sua visão que foi apresentada durante o plenário, Excelência, porém eu acredito que Vossa Excelência acredita no que o senhor está dizendo, porque senão o senhor não estaria defendendo isso aqui. Pelo pouco que eu conheço, Vossa Excelência, tiro inferência pessoal de que, se não acreditasse, teria ido para o lado da falta de dolo e pleiteado a desclassificação por uma lesão corporal gravíssima. Hoje estamos aqui motivados por uma paixão em comum, a vocação e admiração pelo Tribunal do Júri. Eu, advocacionado pelo lado da defesa, e Vossa Excelência aí apresentando o parquê estadual. Mas mesmo ladeando em lados opostos, sempre trabalhamos com muito respeito. E já deu para perceber que mesmo em plenário respeito muito o órgão ministerial. Eu entendo, Excelências, que o plenário é um momento em que, para os juízes de fato, Vossas Excelências os jurados, deve ser apresentado uma boa acusação e uma boa defesa, senão não tem utilidade da gente estar aqui. Depreendo disso, eu respeito a palavra da acusação, não faço interrupções na palavra da acusação, não bato boca, não desrespeito e repudio aqueles colegas que assim fazem no plenário, pois, concordando ou não com a palavra do parquê, essa versão dos fatos deve ser apresentada para os jurados. Isso é a democracia, Excelências. E conhecendo o doutor Fernando, tenho certeza que pensa de igual forma. Nem preciso pedir respeito durante aqui a minha oração. Serventuários da Justiça, que atuaram nesse processo com tanto zelo, tanto carinho, preparando aqui para que hoje pudesse estar em perfeitas condições para o julgamento. Normalmente, na situação que estamos vivenciando, na situação híbrida, é muito mais difícil aqui estarmos trabalhando no Tribunal do Júri de modo virtual. Receba minhas sinceras homenagens. Senhor Jonathan e a sua família, eu espero estar à altura aqui de Vossa Excelência e cumprir com as expectativas depositadas aqui na defesa desse dia importante. Hoje os jurados irão julgar o futuro de Vossa Excelência, o futuro de sua vida. Vou fazer um cumprimento especial à senhora Alessandra, que foi vítima nesse caso. Eu sou solidário a vós, sei de sua dor, mas para que a justiça possa ser feita, Alessandra, é necessária a atuação de um advogado, com uma defesa minimamente suficiente, pois se ele não for defendido, ou se a defesa for ineficiente, o julgamento será nulo, Alessandra. Então, em momento algum, ali naquele momento em que eu estive fazendo perguntas para Vossa Excelência, em nenhum momento eu tive a intenção de te menosprezar, ou diminuir, ou te encurralar. Para a defesa, se a senhora tinha ou não um caso com polaco, eu convirjo com a acusação, não importa para esse caso. Mas aqui o que importa era saber se Jonathan sabia se seus sentimentos por polaco existia, se ele tentou ajudar a senhora com seu relacionamento amoroso com o polaco. E como isso, a senhora mesmo disse em juízo que isso aconteceu. Isso, por que eu fiz essas perguntas? Porque a acusação trouxe para nós, aqui julgar em plenário hoje, o motivo fútil combinado pela motivação do ciúme. E se isso realmente aconteceu, que ele sabia dos seus sentimentos por polaco,
E se ele tentou ajudar o seu relacionamento com o polaco, isso afasta a motivação do crime pelo ciúme. E aí nós vamos convergir lá para aquela situação em que ele fala para nós aqui que a motivação se deu pela raiva que ele passou. Estou apenas aqui hoje fazendo o meu papel da defesa. E não, nada contra a senhora tenho. Peço desculpas se eu me excedi, tá? No depoimento ali em que eu estava fazendo as perguntas para a senhora. Mas o papel da defesa é exatamente explorar as contradições. E, infelizmente, acabamos por, algumas vezes, exceder esse fim. E quando a gente busca isso, é somente para buscar a verdade processual. Eu quero confortar seu coração, Alessandra, porque hoje a defesa não vai pedir a absolvição do Jonathan, não, tá? O que vamos pleitear hoje no plenário popular é que ele seja julgado pelas provas do processo, pelo crime que ele realmente cometeu, tá? Eu quero que a senhora fique muito confortada que não vamos pedir a absolvição dele. Nós vamos pedir a condenação. Receba meus sinceros votos de sorte na sua vida, senhora Alessandra. Nós, como intérpretes da lei, estamos aqui vinculados pela objetividade do direito. Não a minha, não a vossa, mas a justiça. Porém, ao direito. Não quero o que grita a multidão ali enfurecida com os porretes na mão, mas sim o direito, apenas o direito, excelências. E durante esse momento mais desafiador é que nós devemos ter respeito com o devido processo legal. Por final, eu agradecer e fazer um cumprimento aos nobres juízes de fato, senhores jurados, que são pessoas que vai recair agora o fardo mais árduo dessa fase do Tribunal do Júri. Que a aprovação ali do veredito para a gente traçar ali, que está ali sentado no banco dos réus. O senhor, ele é considerado e por isso ele vai ser julgado aqui no Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri é aquele que julga os crimes dolosos contra a vida. Pois o que suplico a vós, excelências, é que procedam com esse julgamento, o julgamento daquele semelhante, por mais abjeto que ele tenha sido, ele não deixe de ser carne e osso. A conduta imputada a ele é abjeta, repudio veementemente o que ele tenha feito. Mas ele é ser humano. E, em tese, ele é par de cada um de nós. Ele merece um julgamento justo, uma pena justa. Nós vamos pedir a condenação no crime exato que ele cometeu. Ele vai ser julgado primeiramente nesse instante por nós homens, mas só as voz, aquele que irão prolatar a decisão para a vida daquele ali. E eu vou parafrasear a Bíblia agora em Mateus 7. Não julgueis para não ser julgado, pois na exata medida que vos julgais, será julgado. Hoje prolataremos aqui um ato singelo, porque vós, depois de joirar as provas aqui do processo, extirpados do convívio social, do seu lar, dos seus afazeres, da sua família, constritos apenas aqui no sepultar do seu silêncio com a consciência, apenas nos atos e suas decisões da consciência, consultando apenas a vós mesmos, para fins de prolatar essa decisão difícil. Doutor Fernando, no júri de segunda, Vossa Excelência disse uma frase que me chamou muita atenção sobre a vaidade de ganhar ou perder um júri. Eu costumo chamar aqui o Tribunal do Júri o Tribunal das Lágrimas, pois aqui ninguém ganha, ninguém perde, apenas levamos justiça. Se o réu for condenado, ele não perdeu o júri, mas sim levou justiça para casa. Se ele for absolvido igualmente, não há um vencedor nem perdedor, apenas a justiça. Aqui, então, excelências, vai um cumprimento especiais aos doutores juízes de fato, o jurado, que por estarem aqui hoje prestando um serviço essencial, louvável, respeitoso, recebo todos os meu carinho, meu cumprimento e minha admiração por vós. Quanto ao processo em si, eu costumo sempre iniciar explicando como um processo criminal funciona e por qual razão estamos aqui hoje, excelências. Eu digo isso porque muitas das vezes o jurado que aqui estão não tem
um conhecimento jurídico do que a lei fala, e para que haja um julgamento justo, humano, nós precisamos entender um pouco de como o julgamento aqui no Tribunal do Júri funciona, como as leis realmente falam, o que os doutrinadores e a jurisprudência vêm decidindo, para que nós possamos tornar esse plenário popular, além de ser julgado pelo povo, mas ser julgado com justeza. Eu tenho certeza que vossas excelências ouviram atentamente as falas do nobre doutor Fernando, representante aqui do Ministério Público, quanto às suas razões de convencimento para a condenação. Eu peço, em iguais termos, que prestem atenção aqui nessa defesa, pois eu tenho certeza que, se derem um pouco de credibilidade para a nossa fala, haverei de convencer a vós de que, na minha visão, o crime não ocorreu como narrado pela acusação. Hoje eu não vou pedir absolvição do réu, como eu já falei várias e várias vezes. Eu não sou louco. Ele mesmo confessou que ateou fogo na senhora Alessandra. Mas a narrativa dos fatos, o dolo assumido e tudo mais que remonta um caso, não se deu como a acusação se explanou aqui em juízo. Algumas coisas vão girar, algumas coisas não. Tanto é que, se vossas excelências perceberem que nós tivemos 5 testemunhas narraram a história como elas imaginaram que aconteceu. Não tivemos uma linha coerente com cada um dos depoimentos. Então, amanhã, se caso vossas excelências vierem a conversar com algum parente, com algum amigo, vai haver no mínimo 7 histórias diferentes. São 7 jurados. Vai haver no mínimo 7 histórias de como aconteceu hoje aqui, de forma diferente. Vai haver contradição testemunha e outra, vai haver contradição com alguma coisa que o réu fala, com o que a vítima disse, e por isso que eu chego à conclusão de que eu respeito a fala do Ministério Público, não faço interrupções para que ele possa apresentar a melhor acusação para vossas excelências e para que a defesa também possa apresentar essa tese para vossas excelências. Para vossas excelências, quando forem perguntados sobre a quesitação, decidirem qual a melhor história, qual a verdade processual. Porque hoje aqui nós não vamos buscar a verdade real. É impossível chegarmos na verdade real hoje, mormente porque não se houve perícia técnica no local do crime, não se houve reconstituição do crime, não houve o depoimento sem dano da menor que esteve supostamente presente na frente do crime. Então, quando eu chegar no ponto ali, quando a excelentíssima doutora magistrada Togada chegar ao quesito do terceiro quesito, e for perguntado se a Alessandra somente não morreu por questões alheias à vontade do réu, vossas excelências estarão convictos, se vossas excelências prestarem atenção à visão da defesa, a dizer que não. E por esse motivo, isso vai remeter o processo para o julgamento em condenação do juízo togado. E aí, vamos deixar o árduo peso do trabalho da condenação, da aplicação da pena, se aconteceu ou se não aconteceu, para o Estado juiz. O procedimento aqui do Tribunal do Júri é o mais louco que eu já conheci na minha vida, e até acho que foi essa loucura que me fez apaixonar pelo plenário popular. Aqui a defesa é plena, excelência. Se o réu falar que ele fez, eu posso dizer que ele não fez. Vou fundamentar as razões que eu acredito nisso. E eu revezo igualmente. Se ele disser que não fez, eu posso dizer que ele fez. Isso se chama plenitude de defesa. Pois o réu é defeso produzir prova contra si. Mas nada impede que o advogado milite para o resultado justo e humano do processo. Nesse caso, ele confessa
que ateou fogo na senhora Alessandra. Não duvido de sua versão. Apenas não acredito que os fatos ocorreram conforme narrado pela acusação. E por esta razão, eu vou pedir a condenação dele, mas não pelos motivos expostos pelo Ministério Público. Aqui eu vou defender que não houve circunstâncias alheias à vontade do réu para configurar a tentativa de homicídio, mas sim o excesso de sua parte, um arrependimento e uma desistência voluntária posterior, que fará com que o crime, mesmo iniciado como homicídio, se chamará lesão corporal gravíssima. Vou me basear apenas pelo livro Código Penal Anotado, de autoria de Damásio de Jesus, publicado em 1994, mas ainda atual. Não vou tirar uma palavra da minha boca. Isso porque, nobres jurados, o artigo 15 do Código Penal assim nos ensina. Mas por que diabos o juiz togado, na pronúncia, traz o réu aqui para o plenário popular para julgar por homicídio? E depois a defesa pode pedir a desclassificação para julgar ali por lesão gravíssima. E aí depois volta para o juiz togado fazer essa decisão. Quanto desperdício de dinheiro e tempo, não é verdade? Negativo. A lei determina que seja assim, pois a lei determina que são vós do povo que julgará os crimes dolosos contra a vida, mesmo que depois se desclassifique para lesão corporal gravíssima, leve ou etc., como quer aqui hoje a defesa. A lei determina que seja assim. E por isso eu vou explanar como um processo criminal funciona. A denúncia, quando ela vem para o Poder Judiciário após a investigação pela Polícia Civil, é apenas uma petição inaugural. Não temos verdade real, muito menos verdade processual nela. É apenas o relato de como um crime teria acontecido na versão da vítima, na versão dos testemunhos e etc. Quando o Ministério Público, então, propõe essa ação penal, não significa dizer essa pessoa realmente é culpada. Essa denúncia significa apenas dizer que existem indícios mínimos, elementos mínimos de autoria, certeza de materialidade delitiva. Mas, afinal, o que é a maldita da autoria e materialidade delitiva que nos trazem aqui hoje? A materialidade é quando se tem a prova que o crime ocorreu. Seja em um documento, uma perícia, um testemunho, até mesmo o boletim de ocorrência. Uma palavra da vítima, como aqui aconteceu. Aí vamos ter o crime materializado. E aí as queimaduras sofridas por Alessandra materializam esse crime de suposta tentativa de homicídio e nos remetem aqui para o tribunal do júri após a pronúncia. O juiz, quando exara essa sentença de pronúncia, ele não esgota as provas para dizer realmente teve motivo fútil, realmente ocorreu feminicídio, realmente aconteceu o motivo torpe, o uso de veneno, fogo, etc., caso de aumento de pena, nada. Ele apenas fala, existem indícios, vai para o tribunal do júri ser julgado. Quando a gente fala em autoria delitiva, o próprio nome já se diz. É descobrir quem cometeu esse crime. E aí, quando o juiz dá essa decisão de pronúncia, ele não pode afirmar com absoluta certeza se quem responde o crime cometeu ou não esse crime, pois essa é a tarefa de vós. Vossas excelências vão dizer se realmente houve desistência, houve arrependimento, houve tentativa, ele quis matar, ele não quis matar, ele poderia ter conseguido matar, ele poderia ter continuado a matar.
Ele poderia ter feito isso, ele poderia ter feito aquilo. Condeno, absolvo, aplico qualificadora, não aplico qualificadora, é vós. Essa tarefa árdua é vós. Tá? Se o juiz, magistrado togado, entrasse nesse mérito, se ele realmente aconteceu, se ele realmente fez, realmente existe isso, a sentença de pronúncia seria nula. Porque não cabe ao magistrado togado fazer a comparação, adentrar nesse mérito. E no presente caso hoje, eu vou narrar por que o senhor Jonathan está aqui. O senhor Jonathan veio a julgamento, pois a vítima, testemunhas e ele mesmo falaram que houve uma tentativa de homicídio praticada por Jonathan contra a Alessandra. Essa tentativa de homicídio ainda não está clara, não está julgado, não sabemos se realmente ocorreu uma tentativa de homicídio. Houve um ato ridículo pela parte de Jonathan. Repudio veementemente. Se existia qualquer tipo de atrito, melhor separar, cada um vive para o seu lado. Mas o ato que ele cometeu foi uma tentativa de homicídio? Acredito a defesa que iniciou-se como uma tentativa de homicídio, com uma desistência no meio do caminho, e aí ele vai ser punido apenas pelo que ele cometeu. E o que ele cometeu não foi uma tentativa de homicídio. Lá no sumário de culpa, esse sumário de culpa ele precede o tribunal do júri. Não se verifica o dolo do acusado, não se adentra muito ao mérito, não vai adentrar se ele se arrependeu, se ele se desistiu, se ele quis continuar, nada. Sentença do crime, a sentença de pronúncia ali, então, é superficial. Cabe a vós esse árduo trabalho de julgar Jonathan no dia de hoje. São vós quem vão decidir se Jonathan quis matar, traduzindo-se no dolo, e também vão decidir se ela somente não veio a óbito por uma circunstância alheia à vontade do réu, que houve circunstância à vontade do acusado. O processo vai, se não entenderem, na verdade, né, o processo vai para a juíza togada prolatar essa sentença de condenação pelo crime que ele cometeu. Basta ficar claro aqui na cabeça de vossas excelências, não haverá impunidade. Apenas a classificação correta do crime cometido. E a sentença e a condenação será certeza. Não vamos pedir absolvição. Fazer justiça, excelências, não é condenar Jonathan pelo crime que ele não cometeu, mas sim condenar nos exatos crimes que ele cometeu. Aqui nós não nos vingamos. Não aplicamos uma condenação injusta apenas para aumentar ali o tamanho da pena. Seremos sempre serenos, tranquilos, imparciais. Imaginem um ente querido sentado ali no banco dos réus. Vossas excelências gostariam de ser julgado pelo que ele fez, não por vingança. Eu não desconheço que a senhora Alessandra sofreu. Seu sofrimento, existe um crime que se encaixa com uma luva para o que ela passou, e esse se chama lesão corporal gravíssima. Passando aqui agora ao caso concreto, excelências. Eu costumo brincar que eu caí como um paraquedas aqui nesse processo hoje. Tive poucos dias para estudar, refletir e refluir e traçar uma linha de defesa para o senhor Jonathan. Eu confesso, doutor Fernando, que quando eu abri o processo, eu pensei que era uma pedreira que eu estava pela frente. Mas após eu reler, refletir, coloquei o processo de ponta cabeça, chacoalhei, eu cheguei a uma conclusão de que o processo não é, na verdade, tão pedreiro assim. É mais simples do que imaginamos. Vamos lá. Nós temos aqui
personagens principais nesse caso. Se contarmos com o Luan, 4. Márcio, vulgo polaco, Jonathan e Alessandra. Um triângulo amoroso, excelências. Por mais que neguem, Luan disse que o caso deles era secreto. Temos um triângulo amoroso. Eu dispensei as testemunhas de defesa que tinham sido arroladas pelo outro colega que me antecedeu nesse processo, pois elas somente iriam tumultuar e atrasar aqui nosso dia de hoje. Nada iriam colaborar com o nosso andamento e com o desvendar desse crime. Tivemos aqui também a oitiva de um policial, PM Manuel dos Santos. Sobre o crime, nada a colaborar aqui com a gente. Mas ele disse uma coisa muito importante para nós. Ele disse que Jonathan aparentava e disse para ele arrependimento. Essa é a palavra-chave do nosso processo hoje. E voltando ali para os nossos 3 personagens centrais, elas são as únicas pessoas que sabem o que realmente aconteceu no dia em questão. Foram eles, Jonathan e Alessandra. Da leitura dos autos, e eu comprometo aqui, por vossas excelências, apenas a tratar do que temos nos autos, no que está escrito. Se eu falar alguma mentira, doutor Fernando, por gentileza, pode me interromper e me corrigir. Porque o que eu vou falar aqui, eu descobri no próprios autos. Posso ter me enganado e me equivocado. E nós depreendemos o seguinte. Jonathan era casado ali com a Alessandra, viviam em uma outra cidade, eles se separaram, Jonathan veio para Aripuanã sozinho trabalhar. Tempos depois, a Alessandra, ela veio para Aripuanã também em busca de uma oportunidade de trabalho. Ocorre que nem Jonathan, nem Alessandra tinham onde ficar. Acabaram indo morar com o polaco, o senhor Márcio. Como bem relatado pela senhora Alessandra, bem como pela testemunha Luan, a Alessandra veio para Aripuanã por vontade própria, sem intenção de se reatar seu casamento com Jonathan. Aliás, ela engatou, quando chegou em Aripuanã, um relacionamento amoroso com o polaco, morando Jonathan, polaco e a Alessandra na mesma casa. Ainda, mesmo com esse relacionamento secreto com o polaco, a Alessandra nos contou que, enquanto separada de Jonathan há 3, 4 anos, mantinha a relação sexual com Jonathan dentro da casa de polaco. A Alessandra ainda nos confidenciou que Jonathan sabia de seus sentimentos para com o polaco. Inclusive, ele teria se oferecido para ajudar na relação dos dois. Se ofereceu para ajudar o relacionamento, conversando ali com o polaco. Mas isso ela não falou hoje em juízo, ela apenas ficou muito emotiva. Não pude adentrar muito a questão, mas isso ficou muito claro na audiência de instrução e julgamento, lá antes da sentença de pronúncia. E quando ela confidenciou isso aqui em juízo, que Jonathan sabia, Jonathan queria ajudar, Jonathan queria falar com o polaco, demonstrando claramente que ele não tinha ciúme dos dois, a Alessandra ainda arremata e fala assim: não, Jonathan, não fala com ele, não. Mantenha isso em segredo. No dia dos fatos, sem justo motivo, Jonathan e Alessandra começam a discutir em casa. Quando Jonathan chega em casa, ou a Alessandra chega em casa, isso não ficou claro, porque nenhum dos dois falou com clareza sobre isso. Eles chegam em casa e se
discutem. Jonathan gritou, empurrou, discutiu com a Alessandra, ela se trancou no quarto. Tudo isso foi presenciado pelo polaco que estava no seu quarto, supostamente dormindo. Polaco, mesmo ouvindo os barulhos de gritaria, nada fez para interromper ou cessar a discussão entre Jonathan e Alessandra. Se Polaco não tivesse se omitido, se Polaco tivesse saído do seu quarto, ajudado o casal ou os amigos, eu não sei o que Jonathan e Alessandra eram, não sei o que eu posso chamar eles, mas se ele tivesse vindo e interrompido essa discussão, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Então, depois de Alessandra se fechou no quarto com sua filha, após algum tempo, a Alessandra abriu a porta do quarto, foi rendida pelo Jonathan, que a levou ali para a área da residência. E aí, tomado por um sentimento ruim, um sentimento maldito, pelo que Polaco e Alessandra estavam fazendo com ele. Alessandra diz que não falou, mas eu acredito que falou. Não porque eu acredito no réu, porque a dinâmica dos fatos nos mostram que ela falou. Que Polaco era melhor de cama do que Jonathan e deu um tapa no rosto dele. Se ela não tivesse dito isso, por que diabos Jonathan teria falado para Polaco a seguinte frase: eu vou mostrar para ela quem é homem. Então, na intenção ali de causar esse mal injusto, Alessandra, tomado por esse sentimento ruim, sentimento maldito, sentimento diabólico, despejou um pouco de gasolina e ateou fogo ali no corpo de Alessandra. Repudio, excelências, essa conduta desse réu. Mas aqui eu quero ressaltar que sim, Jonathan teve a intenção de iniciar os atos executórios para matar Alessandra. Por mais que ele fale que não, ele tentou. Lembra quando eu disse que o tribunal do júri é uma coisa muito louca, que ele fala que não e eu falo que sim? Ele tentou. Contudo, os seus atos executórios foram por eles desistidos. Ele não continuou com seus atos executórios. Alessandra, ou ele, não sei quem, rasgou a sua roupa. Alessandra, na audiência de instrução e julgamento, fala que ela que rasgou a sua roupa. Aqui ele fala que ele que rasgou. Márcio fala que ela não rasgou. Ela diz hoje aqui em juízo que ela não rasgou. Márcio disse que ela rasgou. Luan disse que chegou lá na casa, disse que ela estava só de calcinha. Ela disse que a roupa dela foi tirada no hospital. Quem está falando a verdade, eu não sei. Aqui mora o ponto nodal para descrever qual tipo penal criminal que Jonathan vai responder por esse processo. É importante que vossas excelências percebam que não houve circunstância alheia à vontade de Jonathan que fez com que Jonathan parasse com os atos executórios para o homicídio. Alessandra não morreu não por uma circunstância alheia do réu. Ela não morreu porque Jonathan desistiu voluntariamente dos seus atos executórios por homicídio. Aqui temos a figura da desistência voluntária. Por mais que Jonathan tenha iniciado esses atos com a intenção de matar, com aquele sentimento diabólico, no meio do caminho ele caiu em si, se arrependeu do que fez, desistiu de continuar a matar Alessandra. Todo mundo aqui em juízo hoje foi uníssono em dizer que se ele quisesse terminar de matar ela, ele conseguiria. Isso está muito bem claro aqui nos processos, nesses autos, excelências. Não houve nenhuma pessoa que impediu Jonathan de continuar com os atos executórios do homicídio. Não houve ninguém que fizesse Jonathan cessar os seus atos cruéis.
Simplesmente a Alessandra apagou o fogo, ou, pela versão do réu, ele apagou o fogo da roupa. Lá na audiência de instrução e julgamento não se existiu a palavra do tanque com água. Aqui apareceu já esse tanque com água. Mas ela apagou o fogo, estava com um pouco de fogo no cabelo. Ela correu para o quarto de Polaco. Veja que há uma distância considerável entre a área e o quarto de Polaco. Então, se Jonathan não tivesse desistido de matar a Alessandra, ele poderia ter corrido atrás de Alessandra e continuar a atear mais fogo. Ele poderia colocar mais fogo no seu corpo até ela morte. Ela poderia ter morrido no caminho até o quarto de Polaco. Polaco, um bunda mole, um covarde, um preguiçoso, não saiu para defender a vítima. Em momento algum. Mesmo escutando no seu quarto gritaria, discussão, briga, porrada, choro de criança. Nada. Não fez nada para cessar a briga antes desse ocorrido. Se ele tivesse socorrido e apartado a briga, a discussão de Jonathan com a Alessandra, nada disso teria acontecido. Ele não fez nada para cessar a briga antes do fogo. Supostamente ele não fez isso por ter um enlace, um rolo secreto com a Alessandra. Ele tinha o dever de defendê-la, mas ele não fez. Não fez porque ficou com medo de Jonathan. Qual seria a atitude dele quando ele descobrisse ou sei lá, se ele já sabia, se ele não sabia sobre o rolo dos dois. Por que eu chego à conclusão que Jonathan desistiu desses atos homicidas? Porque após a Alessandra apagar o fogo e ir em direção ao quarto de Polaco, que estava fechado, ele, em vez de correr atrás de Alessandra e continuar os atos cruéis, ele foi para seu quarto arrumar suas coisas para ir embora arrependido. Por mais que ele não tenha ajudado a Alessandra, por mais que ele não tenha chamado ajuda, por mais que ele não tenha feito porra nenhuma, ele não fez nada mesmo, não quis matar. Se quisesse, ele matava. Chega em uma hora. Em uma hora, se ele quisesse matar Polaco com Alessandra ali, ele podia. Aqui mora a prova do arrependimento. Mora a sua desistência voluntária. Ninguém forçou Jonathan a desistir dos seus atos executórios. Vossas Excelências podem estar se perguntando agora. Mas ele não iniciou os atos executórios como homicídio e só não concretizou porque desistiu? Então ele deveria sim responder pelo homicídio na forma tentada? Negativo. Por mais que ele tenha iniciado o crime de homicídio, ele desistiu no meio do caminho, e aí ele vai responder apenas pelo que ele realmente cometeu, ou seja, a lesão corporal gravíssima. Não, Excelências, o momento de desistir do crime não era ali vendo as latinhas de cerveja, não era ali antes de atear o fogo com o isqueiro. Tudo isso o Ministério Público colocou para Vossas Excelências. Essa ainda, o doutor Fernando vai concordar comigo, ainda é a fase de cogitação. E o segundo Código Penal, a cogitação não é punível. E eu vou colher agora o entendimento de Damásio de Jesus, daquele livro que eu mostrei para Vossas Excelências. A cogitação que não constitui fato punível é aquele que não se projeta no mundo do exterior, que não ingressa no processo de execução do crime. A desistência acontece após o início da execução. Ou seja, após ele ter praticado o
o início do fogo, após ele ter ateado o fogo ali na senhora Alessandra. Ali, depois que ele inicia o ato, ele se arrepende, desiste, e isso é considerado como desistência voluntária. Ele desistiu voluntariamente em continuar com o ato criminoso. Eu não discordo do Ministério Público de que o início do ato executório era de matar. Era sim. Mas a tentativa somente se concretiza com alguém ou algo impedindo que o acusado continue os atos criminosos. Igualmente, eu colho aqui Damásio de Jesus. 45. Distinção da tentativa e desistência voluntária. Na primeira, o sujeito quer prosseguir, porém não pode em face de circunstâncias alheias à sua vontade. Na desistência voluntária, ele pode prosseguir, entretanto não quer. Nesse sentido, Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, 455.347 e outros precedentes que não vale a pena eu perder tempo aqui falando. E mais, não sou eu, não sou Damásio de Jesus quem está falando. É o próprio Código Penal, que seu artigo 15, eu vou ler. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede o resultado se produza, somente responde pelos atos já praticados. Quais são os atos praticados? Lesão corporal. Damásio de Jesus é um jurista que interpreta a lei. Ele não cria nem inventa nada. Nesse caso, o acusado somente irá responder pelo crime que queria cometer na forma tentada, se de sua conduta alguém ou algo impedir a sua concretização. Isso é circunstância alheia à vontade do réu, quando alguém ou algo impedir. Olha o que diz o artigo 14.2 do Código Penal, quando diz sobre a tentativa. Disse o crime. 2. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, o que diabo é circunstância alheia à vontade do réu? Simples. Uma ação ou uma omissão de uma pessoa ou algo que impede que o agente continue a execução do crime. Que se não tivesse sido interrompido, impedido, teria continuado a consumar o crime. Agora eu pergunto, qual foi a circunstância alheia à vontade de Jonathan que impediu de continuar o consumo do crime de homicídio? Nenhuma. Esse livro aqui, publicado em 1994, escrito por Damásio de Jesus, explica exatamente sobre a tentativa, sobre a circunstância, e eu vou ler a respeito agora para vossas excelências. Atuação das circunstâncias externas. As circunstâncias estranhas ao elemento subjetivo do agente atuam de forma diversa. Podem obstar o autor de prosseguir na realização da conduta, atuando em certo sentido psicofísico, deixando incompleto o fato, não somente objetiva, mas também subjetivamente. Ou impedem seja completado o tipo por serem absolutamente alheias à sua vontade, não obstante tenha realizado todo o necessário para a produção do resultado. Não é necessário que o iter criminis seja interrompido no instante imediatamente anterior à consumação. Basta a interrupção durante a realização de atos executórios. E aí, sobre o artigo 15 do Código Penal, que fala a respeito da desistência voluntária do réu, nessas práticas delituosas, Damásio de Jesus complementa.
consiste numa abstenção, desculpa, a desistência voluntária consiste numa abstenção da atividade. O sujeito cessa o seu comportamento delituoso, assim, só ocorre antes de o agente esgotar, consumar o processo executivo. Ninguém, nem nada, impediu que Jonathan continuasse com o consumo do crime de homicídio. Apenas a sua própria consciência lhe fez desistir de continuar com o crime. Ele apenas iniciou o ato com a intenção de matar, mas se arrependeu, desistiu logo após o início dos atos executórios, ficando sem ação quando o fogo foi apagado. Palavras das vítimas, Polaco, de Jonathan, de Luan. Não importa qual foi o motivo que Jonathan parou de executar os crimes. Por mais abjeto que Jonathan tenha sido, por mais abjeto que ele seja, por mais que as lindas palavras do Ministério Público tenham comovido, o Damásio de Jesus nos ensina sobre os motivos da desistência. E eu vou ler também. Não importa a natureza do motivo, o sujeito pode desistir ou arrepender-se por medo, piedade, receio de ser descoberto, decepção com a vantagem do crime, remorso, repugnância pela conduta ou por qualquer razão. O importante é que sua conduta seja voluntária, não determinada por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, por outra e por algo. Neste sentido, é o texto RT 586.321.000 do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, 77.406. Pode até ser que Jonathan tenha ajudado a apagar o fogo em Alessandra. Mas não saberemos, pois o local não foi feita a reconstituição da cena do crime, nem foi feito perícia como manda o artigo 158 do Código de Processo Penal. Como eu disse ali anteriormente, excelências, o processo não está tão confuso como imaginei. Após refluir com atenção e simplicidade para tentar descobrir a verdade, chego a esse resumo a vossas excelências. A testemunha Polaco foi enfática. Se Jonathan quisesse terminar de matar a Alessandra, teria o feito, pois a polícia chegaria em 1 hora depois de ser chamada, dando mais do que tempo suficiente para continuar seus atos e matar a Alessandra. Aliás, Polaco arrematou que Jonathan não tentou em momento algum brigar com Polaco para tentar matar a Alessandra. Isso quer dizer que ele realmente quisesse terminar o serviço, ele poderia brigar com Polaco, matar Polaco, desmaiar Polaco e continuar com seus atos contra a Alessandra. Mas não foi isso que aconteceu. Ele conversou tranquilamente com o Polaco, não tentou mais nada e foi embora. Por mais que a conduta seja abjeta, ele desistiu. Concordo, sou solidário, a vítima sofreu, é repugnante, é abjeto. Mas nós temos que julgar o que realmente é. A testemunha Manuel, policial militar, falou que se Jonathan estava arrependido do que fez. Logo, não há se falar em tentativa de homicídio que não ocorreu por circunstância alheia à vontade do réu. Ele apenas desistiu de continuar seus atos. Tudo isso tirado apenas do caderno processual, nada fora dele e também da lei. Sem exagerar, sem mentir, não engano ninguém, apenas o que está dentro desse próprio processo. São essas as razões, é que no terceiro quesito, quando perguntarem, a Alessandra não veio ao óbito por razões alheias à vontade do réu Jonathan, a resposta é negativa. Ele desistiu voluntariamente, excelências. E fazendo isso, nós vamos deixar o peso nas costas do Estado juiz, que vai condenar o Jonathan pelo crime correto. E aí nós vamos descansar com nossas cabeças no travesseiro, com a sensação de dever cumprido.
Mas se vossas excelências entenderem que ela somente não faleceu por razão alheia à vontade do réu, igualmente eu vou deitar na minha cama hoje com tranquilidade, pois a justiça hoje será feita por vossas excelências, o jurado. Contudo, se isso ocorrer, vossas excelências não entenderem pela negativa do quesito terceiro, sobre a tentativa, é dever da defesa técnica prosseguir com a defesa no tocante às qualificadoras do crime. Primeiro quesito, falará sobre a materialidade delitiva. Resposta é sim, houve um crime, materialidade comprovada. O segundo quesito é sobre a autoria delitiva. A resposta é sim também. Foi Jonathan que fez o que aconteceu. O terceiro quesito é sobre a tentativa. Se o crime não se consumou por razões alheias à vontade do réu. E aqui se pede que a resposta seja não. E se a resposta vier a ser sim, passaremos agora aos outros quesitos. O quarto quesito é se o jurado absolve o réu. Esse quesito é a mágica do tribunal do júri. Essa pergunta não está aí de enfeite nem por mera burocracia. É que o tribunal do júri, excelências, é diferente do juiz togado. O juiz togado deve fundamentar as suas decisões de absolvição ou condenação. O jurado pode absolver ou condenar sem fundamentar, apenas dizer sim ou não. O jurado pode reconhecer que o réu matou, mas absolver por inúmeros motivos, e um deles é clemência, remorso, etc. E, às vezes, eu admito, eu costumo usar o argumento da clemência, mas hoje não vai ser assim. Eu não me senti confortável ao traçar a estratégia do réu para pedir clemência. Eu não tenho argumentos necessários para fundamentar a clemência. E eu vou ser, então, bastante justo com vossas excelências, pois me comprometi ali anteriormente a me ater a somente do que está nos autos. Então, a douta magistrada togada passará a aquisitação sobre as qualificadoras. Jonathan foi denunciado por ter praticado, em tese, o crime descrito no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, 3, 6º, cumulado por o parágrafo 2º-A, inciso 1, na forma do artigo 14, 2 do Código Penal, e com o acautamento do parágrafo 7º, 3 do Código Penal. E o que essa montoeira de dispositivo legal significa, eu vou traduzir. Trata-se de crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado. As qualificadoras são feminicídio no âmbito da violência doméstica e familiar, no uso de fogo e motivo fútil por ciúme. O aumento de pena se refere que o crime foi supostamente praticado na presença de uma filha da vítima, uma descendente. Cada causa de aumento será, então, uma quesitação. Por exemplo, haverá o quinto quesito sobre o sexto quesito sobre o uso de fogo, o sexto quesito sobre o motivo fútil, oitavo sobre o aumento de pena na presença da descendente da vítima. Não sei se será nessa ordem, excelência, mas as perguntas serão essas. Eu vou iniciar aqui pelo motivo fútil. Quando da aquisitação perguntar sobre o motivo fútil, a defesa pede que não, e eu vou explicar o porquê. Eu sempre digo que qualquer um de nós pode matar, e eu digo isso com absoluta certeza. Qualquer pessoa pode matar. Olhem para vossas excelências e respondam na consciência de vós. Eu acredito. Se alguém aí do jurado disser, eu nunca roubarei, nunca estuprarei, nunca cometerei peculato ou outro qualquer tipo de crime. Mas se algum de vós disser que nunca matarás, é mentira. Coloque um ente querido em uma situação de extremo, eu duvido que não matarás. Eu tenho 2 filhos, uma bela esposa, e se alguém tentar contra a vida de qualquer um deles, eu mato e nunca me arrependerei. O juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, doutor Renato Zucco, escreveu um livro chamado Verdugo. E na sua orelha ele diz que qualquer ser humano faz de matar. E o juiz arremata que para isso basta o ser humano ser colocado em uma situação extrema.
Eu recomendo a leitura para Vossas Excelências, se Vossas Excelências estiverem em dúvida. Mas vamos voltar aqui para a situação dos autos. Jonathan, Polaco e Alessandra vivem em uma mesma casa, todos juntos. Jonathan e Alessandra mantêm relações sexuais esporadicamente. E essas mantêm relacionamento. E a Alessandra mantém relação com o Polaco. O Ministério Público entendeu que o ciúme de Jonathan para com a Alessandra, por conta de Polaco, seria considerado um motivo fútil. Mas eu não evidenciei onde está o ciúme aqui. Temos um trio amoroso, onde a Alessandra confessa que Jonathan conhece seu sentimento por Polaco. Isso está dentro do processo. Lá no depoimento de Alessandra, aqui em juízo, Jonathan se dispõe para falar com Polaco sobre os sentimentos de Alessandra. E essa pede para que Jonathan não fale nada. Disse Alessandra, Polaco é muito mais homem que você na cama. Para um homem com ego forte, bêbado, acaba de gerar muita raiva. Não estou a dizer que isso é motivo para cometer crime. Mas, por outro lado, isto está longe de ser motivo fútil. Após joirarmos as provas aqui no dia de hoje, se constatou que não houve motivação por crimes motivação por ciúme. Na verdade, não se descobriu qual seria a motivação do crime. Não temos uma motivação clara para esse crime. E quando há ausência de motivação para o cometimento do crime, não há aplicação do motivo fútil. Vou voltar ao ensinamento de Damásio de Jesus, 1994, que eu ainda considero atual até a presente data. 322. Ausência de motivo. Há duas posições. Não se confunde o motivo fútil. Se o sujeito pratica o fato sem razão alguma, não insira essa qualificadora, nada impedindo que responda por outra, mas como é o caso do motivo torpe. E nesse sentido, RT 511, 344, o RJT, JSP 74310 e um monte de outra coisa. É a nossa posição, diz Damásio de Jesus. Mesmo que a motivação do crime se desse pelos ciúmes de Jonathan, não estaríamos a falar de motivo fútil. Voltamente a falar de Damásio de Jesus. Ciúme não é motivo fútil. RJT, JSP 93353, RT 595317, 577347, e eu tenho aqui inúmeros precedentes nesse sentido. Por essas razões é que a defesa pede que na quesitação do motivo fútil respondam que não. Ou seja, não há motivo fútil, afastem a qualificadora do motivo fútil. Sobre a qualificadora do feminicídio. Antes de eu pedir a exclusão dessa qualificadora, é preciso a gente entender o que é feminicídio. É diferente do que o promotor disse. Para que possamos responder essa pergunta, é necessário apresentar a outra palavra, femicídio. Vamos comparar feminicídio com femicídio. E depois de analisar cada uma dessas palavras de forma isolada, eu posso apontar a diferença entre elas. Femicídio é gênero feminino, é espécie, é o crime cometido contra a mulher apenas em razão dela ser mulher. Femicídio é homicídio que tem vítima mulher. Já o feminicídio é o homicídio contra a mulher em razão do seu gênero, matar porque é mulher. Se a lei quisesse qualificar o crime contra a mulher, seja lá qual fosse o motivo, ela criaria qualificadora do femicídio e não do feminicídio. Mas não. A lei criou o feminicídio. Para que se configure a qualificadora do feminicídio, deve haver crime em razão do gênero por ser mulher.
Mas aí o legislador brasileiro vem e reconhece o seu erro e diz que considera-se razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Em lugar nenhum do mundo, excelência, eu fiz uma pesquisa e não achei. Não há, no lugar no mundo, há esse erro grotesco no que concerne a palavra feminicídio, somente no Brasil. Como vimos, pela força dos próprios fatos, não houve motivação do crime pela condição única de ser a Alessandra mulher. Mas o Ministério Público considerou que houve essa condição de sexo em razão do crime ter sido cometido no âmbito de violência doméstica e familiar. Cabe a essa defesa técnica, então, expor que não houve, em iguais termos, o âmbito de violência doméstica e familiar. Descaracterizando a violência doméstica e familiar, nós vamos afastar a qualificadora do feminicídio, excelências. E para isso basta um olhar redobrado, refluir os depoimentos das testemunhas e de Alessandra, a vítima. Disse Luan que Jonathan e Alessandra, por mais que residiam na casa de polaco, essa residência não era considerada lar dos dois. Logo, não era âmbito doméstico nem familiar dos dois. Digo isso com muita tranquilidade. A testemunha disse que eles moravam na casa de polaco sem intenção de manter uma vida juntos, já que estavam separados. A Alessandra mantinha e mantém até hoje, segundo Luan, um lance amoroso com o polaco. A própria vítima diz que veio para Aripuanã sem intenção de reatar com Jonathan e que ambos mantinham relação amorosa e familiar com outras pessoas e que apenas mantinham relações sexuais, casuais e esporádicas. Não ficou comprovado que havia relação doméstica nem familiar entre Alessandra e Jonathan. Cada um morava no seu quarto na casa do polaco. Era apenas uma divisão de casa. Assim é que na quesitação da qualificadora do feminicídio deve ser respondido que não, ou seja, que decotam e afastam a aplicação da qualificadora do feminicídio. A última qualificadora é sobre a utilização de fogo. Essa qualificadora, se eu pedir para afastar e decotar ela, eu estarei sendo irônico, infiel às provas, desonesto com vossas excelências e... Quando chegarmos nessa pergunta, a resposta é mais do que sim, excelências. E próximo ao final de nossa explanação, eu vou chegar agora na penúltima quesitação sobre o aumento de pena pelo crime ter sido cometido na presença de descendente da vítima, sua filha. Pois bem, nos autos não há única prova material, documental, pericial, que coloque a filha da senhora Sandra como espectadora do crime. Apenas a palavra dos envolvidos. Por mais que Alessandra e Polaco tenha dito que a filha da Alessandra presenciou o crime, fato é que essa pessoa, a filha de Alessandra, não prestou depoimento nos autos, mesmo que na presença dos psicólogos, pois ela era menor de idade, acredito que era umas 7, 8 anos, e a filha da Alessandra, qual teria sido presenciada o crime, não foi identificada nesses autos, não teve o seu nome divulgado, logo a sua existência é duvidosa ali na cena do crime. Será mesmo que ela presenciou o crime? Nada coloca ela ali na cena do crime. Nada. Poderia estar no quarto, mas na cena do crime, não sabe nem o nome dessa criança. Não foi falado o nome dessa criança para a gente saber se ela estava ou não. Acredito eu que o meu antecessor da defesa, se soubesse o nome dela, teria pedido o depoimento sem dano dessa criança, acompanhada por psicólogos. Ao se adentrar na síntese nuclear da presente, o aumento de pena e crivar ali a respectiva acusação sobre esse aumento, necessário se faz tracejar as breves considerações
sobre as investigações que deram causa à intercorrência dessa causa de aumento pela presença ali da menor, da filha da senhora Alessandra na cena do crime. A inocultável verdade é que as investigações que antecederam a denúncia se mostraram sempre ineficientes e direcionadas sempre contra a pessoa do Jonathan. Nesta oportunidade, porém, é necessário a gente emprestar um especial destaque a esse inquérito policial. A denúncia ministerial se baseia apenas nos testemunhos das pessoas de Polaco e Alessandra. Eles disseram que essa filha da Alessandra e Jonathan presenciou esse crime. Ocorre que poderia muito bem o órgão acusador pleitear a identificação dessa menor, bem como pleitear que ela fosse ouvida em juízo na presença de um psicólogo, no que chamamos isso de testemunho sem dano. Precisaríamos ouvir o que essa criança tem sobre os fatos, para saber se realmente ela presenciou esse crime e se realmente ela teve esse dano psicológico. Mas nada que temos, excelência. Não podemos colocar ela ali sem nenhuma prova. Não temos o nome da criança, não temos a identificação dela, não temos o testemunho dela sem dano, nem com dano, nem sem dano, nem acompanhada, desacompanhada. Não tem nada nesse processo. Vamos aumentar essa pena de Jonathan, a pena por mera conjectura, achismo. Não há nenhuma prova cabal, documental, pericial que coloque essa criança lá dentro. Não houve reconstituição do crime, nada. Essa prova, excelências, poderia ser facilmente produzida pela acusação com esse depoimento sem dano. Mas a acusação se quedou inerte. Não é uma prova difícil de ser produzida. Não é cara, não é difícil. Como que vamos aumentar a pena de Jonathan por essa causa de aumento sem provas, excelências? Por que razões? Por essas razões, excelências, é que se pede que haja o afastamento da causa de aumento da pena referente à presença da filha de Alessandra na cena do crime. Quando vier a pergunta sobre a quesitação, se o jurado aplica a causa de aumento da presença do adolescente, da vítima, na cena do crime, pleiteia a defesa que se afaste tal causa de aumento. Ou seja, respondam não. Agora, o último argumento da defesa. E para finalizar, não podemos nos ater somente às causas de aumento da acusação. O artigo 483-4 do Código de Processo Penal obriga que haja quesitação sobre as causas de diminuição de pena alegada pela defesa, além das previstas pela lei. E aqui, excelências, eu postulo que haja a inclusão de um quesito para que o jurado vote sobre diminuição de pena em caso de condenação. O artigo 66 do Código Penal prevê que a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, embora não prevista expressamente em lei. Já o artigo 65.3 do mesmo Código Penal determina que são circunstâncias que sempre atenuam a pena a gente cometeu por influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Se caso vossas excelências entenderem pela condenação de Cristiano, desculpa, estou com júri de segunda, de Jonathan, eu pugno a vossas excelências clemência para que diminua a pena de Jonathan, pois esse agiu sobre a influência dessa violenta emoção de vingança provocada injusto da vítima Alessandra, ao comparar ele na cama com o Polaco. Lembrando, disse Alessandra, Polaco é muito mais homem que você na cama. De per si, excelências, isso já gera violenta emoção. Agora, some a isso o fato de Jonathan estar sob influência de álcool e ter Alessandra batido na cara dele. Sabe a defesa que a embriaguez não exclui imputabilidade penal. Tudo isso está escrito no artigo 28.2 do Código Penal.
Contudo, o artigo 28, parágrafo 2º, determina que a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente for embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuir ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Quando perguntar nesse último quesito se Vossas Excelências aplicam a causa de diminuição de pena, pugnamos que a resposta seja positiva. Resumindo a quesitação para terminar. Primeiro quesito, sobre materialidade. A resposta sim. Materialidade delitiva, o crime ocorreu. Segundo quesito, sobre autoria delitiva. A resposta igualmente, sim. Jonathan, autor do crime. Terceiro quesito, sobre a tentativa. A resposta é não. A Alessandra sobreviveu não por circunstância alheia à vontade do réu, mas sim por desistência voluntária. Quarto quesito. Se restar as respostas positivas no quesito anterior, se o jurado absolve o réu, aqui não temos razões suficientes para pedir que não. Votem sim. O quinto e sexto quesito. Vou indagar a Vossa Excelência sobre a qualificadora de motivo fútil, feminicídio. A defesa pugna que a resposta seja não, pois não restou configurada a futilidade das razões do Jonathan. Tampouco também o crime de gênero ou violência doméstica familiar. Sétimo quesito sobre a qualificadora do uso de fogo. Uníssono que a resposta deve ser sim, não discordo. Quanto ao oitavo quesito, sobre a causa de aumento, sobre a presença de descendente da vítima na cena do crime. Defesa pugna que seja respondido que não, já que não ficou comprovado que havia a filha do casal na cena do crime. Nono quesito, desde já peço à nobre magistrada que inclua esse quesito nos termos do artigo 483-4 do CPP sobre causa de diminuição da pena do réu. Peço que acolha as justificativas da defesa para diminuir a pena do acusado. Se assim votarmos, os resultados do júri será o seguinte: Jonathan será julgado pela magistrada togada, crime de lesão corporal gravíssima, e em caso de condenação pelo tribunal do júri, haverá condenação por homicídio qualificado com causa de diminuição de pena. Aqui eu vou encerrar a minha fala, mas antes de encerrar, eu gostaria de enviar um conselho para a vítima Alessandra. Procure um advogado de sua confiança, Alessandra. Dê entrada no seu benefício assistencial do INSS, pois a senhora, com quase toda certeza, tem direito ao auxílio reclusão para seus filhos. Tá? A defesa agradece pela atenção de todos, rogo por justiça e a menor possibilidade de erro possível no julgamento que estamos a enfrentar. Meus respeitos. Obrigado.